Qual o melhor chá do mundo para hipertensão arterial ou pressão alta? É o chá de hibisco. Assiste esse vídeo até o final porque você vai aprender como tomar esse chá com segurança para controlar sua hipertensão arterial. Eu sou o Dr. Christian Guiar e ensino sobre suplementação e saúde integrativa. Vamos começar falando um pouquinho sobre hipertensão arterial. A pressão arterial tem dois componentes, que são a pressão sistólica e a pressão diastólica. Em termos simples, sempre que o coração bombeia sangue, há um aumento súbito de pressão, que seria a pressão sistólica. E quando o coração está relaxando, o sangue que ele bombeou encontra uma resistência na parede das artérias, que é a chamada pressão diastólica. Tanto a pressão diastólica quanto a sistólica são importantes. E qual seria uma pressão sanguínea ideal? Uma pressão inteiramente normal é uma pressão sistólica abaixo de 120 milímetros de mercúrio e uma pressão diastólica abaixo de 80 milímetros de mercúrio. Quando a pressão diastólica está acima de 80 milímetros de mercúrio, eu já considero algum grau de hipertensão arterial. O mesmo vale para uma pressão sistólica acima de 130 milímetros de mercúrio. Segundo a Associação Americana de Cardiologia, uma pressão arterial normal é de 120 milímetros de mercúrio para a sistólica e 80 milímetros de mercúrio para a diastólica. Sempre que a pressão diastólica está acima de 80, é considerada hipertensão arterial. Já uma pressão sistólica entre 120 e 129 é considerada uma pressão alta, mas sem diagnóstico de hipertensão arterial. Na hipertensão arterial estágio 1, a pressão sistólica está entre 130 e 139, e a pressão diastólica entre 80 e 89. Na hipertensão estágio 2, a pressão sistólica é maior ou igual a 140 e a pressão diastólica é maior ou igual a 90. Quando a pressão sistólica está acima de 180 e a diastólica está acima de 120, é considerada uma crise hipertensiva. É aqui que começam a surgir sintomas. Seguem 8 sintomas comuns na hipertensão arterial. Lembrando que eles são muito mais comuns nas crises hipertensivas. O primeiro sintoma comum na hipertensão arterial, que é o mais comum, é a dor de cabeça. Em geral, essa dor é sentida como uma pressão, frequentemente na nuca, e começa pela manhã. O segundo sintoma são as tonturas ou vertigens. Elas ocorrem frequentemente quando a pessoa está se levantando. O terceiro sintoma é a visão embaçada. Esse sintoma pode ser bastante sério. O quarto sintoma é mais raro, é o sangramento nasal, ruptura de pequenos vasos do nariz. O sexto sintoma também pode ser bastante sério, é a dor no peito e a falta de ar. O sétimo sintoma são zumbidos nos ouvidos. E o oitavo sintoma são as palpitações. O surgimento de qualquer sintoma demanda avaliação médica urgente. Lembrando que nem sempre o sintoma é causado pela hipertensão. Uma pessoa, por exemplo, pode estar com dor de cabeça e isso subir sua pressão. A não ser que seja uma crise hipertensiva, o diagnóstico de hipertensão arterial geralmente requer várias medidas, muitas delas feitas em casa. Pode ser feito também um exame contínuo chamado monitorização ambulatorial da pressão arterial. Isso porque algumas pessoas, por exemplo, ficam hipertensas apenas enquanto dormem. Picos de cortisol na madrugada associados à baixa melatonina, por exemplo, podem gerar hipertensão arterial noturna. Vamos falar um pouquinho agora sobre as causas da hipertensão arterial. Existe a hipertensão arterial sem causa definida ou hipertensão essencial. Existem as hipertensões arteriais com causa definida ou secundárias. Seguem 4 causas de hipertensão arterial secundária ou com causa identificável. Em primeiro lugar, nós temos a insuficiência renal crônica. Em segundo lugar, nós temos a apneia obstrutiva do sono. Em terceiro lugar, nós temos as estenoses ou diminuições do calibre das artérias que nutrem os rins, estenose de artéria renal. Em quarto lugar, nós temos tumores endocrinológicos, como por exemplo o feocromocitoma. Eu falei isso porque é muito importante uma avaliação médica. Essas causas não são tão comuns, mas são resolvíveis ou tratáveis. E para hipertensão arterial sem causa definida ou essencial, nós temos 5 motivos principais que em medicina nós chamamos de fisiopatologia. Entender esses motivos permite traçar estratégias de tratamento com medicamentos, com alterações de estilo de vida e até com suplementação e chás. O primeiro motivo para a hipertensão arterial é o desequilíbrio do eixo hormonal renina-angiotensina-aldosterona. Quando esse sistema está ativado, ele aumenta a retenção de sódio e água pelos rins, aumentando a pressão arterial. Ele também é responsável por alterações crônicas no coração e nos vasos sanguíneos. Uma das coisas que o chá de hibisco faz é inibir esse eixo. O segundo motivo para a hipertensão arterial essencial é a chamada disfunção endotelial. O endotélio é a principal célula dos nossos vasos. E a disfunção desse endotélio faz com que se produza pouco óxido nítrico, o que faz com que os vasos se contraiam. O chá de hibisco também diminui a disfunção endotelial e aumenta a produção de óxido nítrico.
Assim, ele ajuda a relaxar os vasos sanguíneos. O terceiro motivo para a hipertensão arterial é a resistência ao hormônio insulina. A resistência à insulina piora a função do endotélio e aumenta a retenção de sódio. O quarto motivo é o aumento do tônus do sistema nervoso simpático. Nervosismo e estresse aumentam a produção de hormônios como adrenalina e cortisol, que aumentam a frequência cardíaca e a força de batimento do coração. O quinto motivo é a disfunção mitocondrial. As células do músculo liso das artérias precisam de energia para relaxar. Quando falta energia mitocondrial, elas ficam num estado de constante contração, aumentando a pressão arterial. Além disso, a hipertensão arterial pode ser causada por uma baixa relação potássio-sódio. Uma dieta com pouco potássio em relação ao sódio aumenta a pressão arterial. Isso geralmente ocorre porque as pessoas consomem hoje em dia muito pouco potássio na dieta. Além disso, algumas pessoas têm uma tendência a reter muito sódio. Seguem agora 6 consequências da hipertensão arterial. Em primeiro lugar, consequências para o cérebro. A hipertensão arterial aumenta o risco de demência e de AVC. Em segundo lugar, consequências para o coração. A hipertensão arterial aumenta o risco de doença coronariana e de insuficiência cardíaca. Em terceiro lugar, consequência para o rim. A hipertensão arterial aumenta o risco de insuficiência renal. Em quarto lugar, a hipertensão arterial pode prejudicar a visão. A retinopatia hipertensiva pode levar à cegueira. Em quinto lugar, a hipertensão arterial pode prejudicar os vasos sanguíneos, o que pode ocasionar, por exemplo, aneurismas na aorta abdominal e amputação de membros. Em sexto lugar, impotência sexual. E como tratar a hipertensão arterial? O tratamento da hipertensão arterial começa com o controle dos fatores de risco. O principal, ao meu ver, é perder peso. Quando você emagrece, você diminui a insulina e isso também ajuda bastante a controlar a hipertensão arterial. Como relato pessoal, eu aos 36 anos de idade deixei de ser hipertenso com 2 meses de dieta low carb. Além de perder peso, diminuir um pouco o consumo de sódio e principalmente aumentar o consumo de potássio na dieta ajuda a controlar a hipertensão arterial. O controle do estresse também, ao diminuir a sobrecarga simpática, diminui a pressão arterial. E por fim, o combate ao sedentarismo é poderoso para melhorar a pressão. Mais um motivo para você fazer exercício aeróbico e musculação. Não devemos esquecer também que distúrbios da microbiota intestinal levando à disbiose e à inflamação aumentam a retenção de sódio e de água, piorando a pressão. Isso faz com que estratégias nutricionais como a dieta low carb, a dieta anti-inflamatória e a dieta mediterrânea possam ajudar a controlar a hipertensão. O tratamento da hipertensão arterial geralmente começa com 2 medicamentos entre as classes principais de drogas. Frequentemente, o tratamento médico começa com um diurético e com um medicamento que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos. Frequentemente, um inibidor de canal de cálcio ou um inibidor da enzima conversora de angiotensina. O que a maior parte dos médicos ignora é que muitos suplementos podem ajudar a controlar a hipertensão arterial. Suplementos, por exemplo, como magnésio com enzima Q10, piquenogenol e carnitina, podem ajudar a controlar a hipertensão. Assista outros vídeos aqui do canal e se inscreva no meu curso por assinatura Saúde Singular. Você vai virar um as da suplementação. Agora vamos para o melhor chá que existe para controlar a hipertensão, que é o chá de hibisco. O hibisco é originário da África Ocidental, mas rapidamente se espalhou por vários lugares do mundo. E acabou sendo incorporado em várias culturas. É usado, por exemplo, para quebrar o jejum no Ramadã e também na medicina indiana. Seguem agora algumas substâncias benéficas do hibisco. As principais são antioxidantes conhecidos como antocianinas. São as antocianinas presentes também em mirtilos, framboesas e morangos que dão a cor vermelha do hibisco. As antocianinas agem como anti-inflamatório, antioxidante, mudam a expressão de genes e aumentam a produção de óxido nítrico. Também diminuem a resistência à insulina. O hibisco também tem ácidos orgânicos como ácido málico e ácido cítrico, os mesmos ácidos presentes no citrato de magnésio e no magnésio de malato. Esses ácidos orgânicos são alcalinizantes, protegem os rins, melhoram o detox e a produção de energia mitocondrial. O hibisco também tem outros antioxidantes que ajudam a baixar a pressão arterial, como por exemplo a quercetina, além de ter potássio e magnésio que também ajudam a baixar a pressão arterial. Antes de falar sobre o chá de hibisco para hipertensão arterial e de como preparar o chá, seguem 7 benefícios do chá de hibisco. Em primeiro lugar, o chá de hibisco ajuda a perder peso. Em segundo lugar, diminui o colesterol LDL e aumenta o colesterol HDL. Em terceiro lugar, tem efeito diurético. Em quarto lugar, ajuda a prevenir o diabetes e a síndrome metabólica. Em quinto lugar, melhora a digestão, podendo ajudar com a constipação. Em sexto lugar, como é um antioxidante, ajuda com o envelhecimento precoce. Em sétimo lugar,
ao diminuir a inflamação, ajuda a diminuir o risco de câncer. Como vocês podem ver, muitos desses benefícios do chá de hibisco ajudam também a diminuir a pressão arterial. Mas não são só flores que o chá de hibisco, ele também tem um risco. Em excesso, ele pode ser tóxico para o aparelho reprodutivo. Por isso, eu recomendo no máximo 2 copos de chá de hibisco por dia, e esses chás devem ser tomados com no mínimo 8 horas de distância. Cheguem agora às 7 formas como o chá de hibisco pode ajudar a baixar a pressão arterial. Em primeiro lugar, ele age como anti-inflamatório, diminuindo a retenção de sódio e de água. Em segundo lugar, ele age como diurético, aumentando a excreção de sódio. Em terceiro lugar, ele diminui a resistência à insulina, isso também faz com que se elimine sódio e água. Em quarto lugar, ele ajuda a emagrecer. Em quinto lugar, ele melhora a função do endotélio, aumentando a produção de óxido nítrico, relaxando os vasos. Em sexto lugar, ele é rico em potássio e magnésio, que baixam a pressão arterial. Em sétimo lugar, ele inibe a enzima conversora da angiotensina, funcionando como um medicamento natural. Segue agora como preparar o chá de hibisco. Primeira coisa que eu devo alertar vocês é que é uma infusão, mas a água não pode estar inteiramente fervida. Isso porque a fervura da água pode levar à perda de constituintes fundamentais do chá de hibisco. O ideal é que a temperatura seja de em torno de 95 graus, jamais 100 graus. Ou seja, você vai ferver a água e depois deixar ela esfriar um pouco, ou então parar antes da fervura. Você vai derramar essa água quase fervente sobre um recipiente com cerca de 5 gramas de folha de hibisco. 5 gramas de folha de hibisco equivalem a 1 colher de chá rasa. E vai tampar por 3 a 5 minutos. Não passe de 5 minutos de infusão. Recapitulando, você faz a infusão de 1 colher chá rasa de folhas de hibisco com 200 ml de água quase fervida por 3 a 5 minutos. E toma no máximo 2 copos por dia, com intervalo de pelo menos 8 horas entre os copos. Fazendo assim, você pode tomar todo dia o chá de hibisco e vai ver a melhora da sua hipertensão arterial e muito mais. Além de ser um chá delicioso. Espero que você tenha gostado do vídeo, tá dado o recado.